Presbítero Valmiro, esse palácio já estão entrando aí já. Os irmãos estão chegando. Paz do Senhor, irmão Presbítero Valmiro. Paz do Senhor, irmã Elisângela. Paz do Senhor, irmã Cecília. A paz do Senhor aí, irmão Silvio Palácio. A paz do Senhor, os irmãos que estão chegando aí em nome de Jesus. Vamos esperar chegar mais alguns aí para nós dar início à nossa live aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Vanessa, a paz do Senhor. Vários irmãos entrando aí. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pam, pam, pam. Paz do Senhor, pastor Natalino. Louvado seja o nome do Senhor. Prazer em tê-lo aí para a nossa live em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, pastor Agileu. Todos os irmãos aí que estão nos acompanhando. Vai entrando aí, querido. Vai dando o seu like. Aperta esse coraçãozinho aí. Vamos mandar essa live aí para alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Aí meu abraço a todos os irmãos, aperta aí, compartilha essa live aí, você vai estar nos ajudando a nós levarmos a palavra do Senhor aí nessa noite em nome de Jesus. Está aqui comigo a pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os amados, queridos ouvintes que estão aí do outro lado, pastor Natalina, a paz do Senhor, a Rosângela, a paz do Senhor, a Elisângela, a Cecília, enfim, todos os amados queridos que estão aí do outro lado. E como sempre a gente fala, vencemos mais um dia e temos uma palavra gloriosa para o seu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós tivemos um final de semana muito abençoado. Tivemos aí Santa Ceia do Senhor, domingo agora à tarde, né, das 3 às 5 nós celebramos a ceia. Tivemos 2 reuniões aí também a parte da tarde e da noite, né? E eu quero aqui agradecer a todos os amados que estiveram com a gente, colaborando, contribuindo, os irmãos aí da área da limpeza, os obreiros que nos auxiliaram. Que Deus os abençoe. Essa semana nós iniciamos aí, esse foi o primeiro final de semana do nosso retorno, né? Deu quantos dias você falou? 15 dias. Não, ao todo deu 90 dias sem culto, então você imagina só, né? Nosso último culto foi dia 15 de março. 15 de março, e a gente vem voltando agora, a gente não tá como a gente gostaria que estivesse, né? A gente poder colocar todos os irmãos dentro da igreja, estamos trabalhando com uma porcentagem menor, mas fizemos 2 cultos gloriosos esse final de semana, foi bênção da parte do Senhor, e quinta-feira agora nós vamos ter mais um culto para a glória do Senhor. Os irmãos me aguardem, quarta-feira a gente está soltando aí, porque agora é com lista de presença, né? É um meio mais fácil da gente poder aí organizar os irmãos que vão estar participando, até para que não fique aí ninguém de fora e também para que não haja um volume maior de pessoas dentro da igreja. Então quero deixar o convite aqui aos irmãos
quarta-feira, meio-dia, eu estou liberando a lista de presença aí no grupo da igreja e os irmãos vão estar aí colocando o seu nome e participando. Pastor. Amanhã, né? Amanhã os irmãos ficam aí ligadinhos, meio-dia o pastor vai estar liberando um grupo lá e vocês vai lá e coloquem, porque vagas são poucas, né? E amanhã é só um culto e só 19 cadeiras, né, nós temos dentro da igreja, então... 25 lugares, no máximo 25 pessoas ali dentro, contando com o grupo de louvor, com o pastor que vos fala. Exatamente, como amanhã não tem o grupo de louvor, são 19 cadeiras para vocês, então seja rápido, você que queira participar. E como o pastor disse, domingo foi maravilhoso, foi muito gostoso, a gente teve a Santa Ceia, em seguida o nosso primeiro culto, depois o nosso segundo culto. Eu não estava lá dentro, né, com os amados irmãos, porque não posso, mas estava lá fora no canto da igreja, não aguentei ficar lá dentro da casa e eu fui lá no cantinho para poder receber. E estava muito bom, a presença de Deus foi muito forte ali naquele lugar e quinta-feira não vai ser diferente. E como o pastor sempre fala, estamos em poucas pessoas cultuando, mas a presença do Espírito Santo ela é real no nosso meio, queridos. Amados, tem restrições, amém? Nem tudo a gente pode fazer, há muitas restrições, mas eu disse domingo e vou repetir isso aqui para vocês, o Espírito Santo não está restrito, ele não está preso, amém? Nem tanto que nas reuniões que a gente fez ali, a gente viu a manifestação da presença do Senhor, vários irmãos ali chorando, muita gente se derramando na presença do Senhor, então isso me alegrou muito o coração, amém? Eu vi que muitas pessoas voltaram, estão saindo dessa situação e mais forte do que entraram, então tudo isso é para a glória de Deus, uma igreja mais fortalecida, uma igreja de mais visão, de mais comprometimento, e é isso que Deus ele quer de cada um de nós, e que tudo isso para nós, amados, seja um aprendizado, amém? Muito grande. Nós precisamos aprender com as coisas positivas e com as coisas negativas, e de tudo isso tirar um aprendizado para a nossa vida. Alguém que passar por tudo isso e falar, para mim tanto fez como tanto faz, está errado. A gente tem que aprender. A vida nos ensina caminhos, nos ensina muitas coisas, e a gente precisa aprender. É isso que a Bíblia nos ensina em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastora Elisângela está perguntando a lista para domingo. Domingo a gente vai colocar no sábado, irmão. No sábado. No sábado, eu não sei se é à noite ou de dia também. Provavelmente meio-dia. No sábado, meio-dia eu libero, porque é um horário que está todo mundo almoçando, amém? E aí os irmãos têm aí até a tarde para preencher essa lista e colocar o seu nome e estar participando. Então a gente não vai colocar antes para não confundir com o culto de quinta. Então amanhã saia de quinta e sábado saia de domingo, dos dois cultos. Lembrando que a gente já tem algumas pessoas que deram nome, como a gente disse, a primeira a gente não colocou o nome de ninguém, então a gente sempre tem aqueles que é mais rápido, né? Como a gente costuma dizer, né? Sempre tem os Ayrton Senna que chega na frente. E teve aqueles que não conseguiram, então aqueles a gente já, a quem quis a gente já agendou para o culto, mas ainda vai ter vaga para você que queira cultuar, com certeza ainda vai sobrar, e aí é para os mais rápidos, né? Aí a gente vai estar soltando no sábado essa lista. Deixa eu explicar algo para os irmãos aqui rapidinho, antes da gente entrar na mensagem. Alguns estão me perguntando, pastor, o senhor não pode botar o meu nome? Querido, deixa eu explicar para você. É restrito a um número muito pequeno de pessoas, são 25 pessoas por culto, né, contando com o pastor. Então, para o pastor, para mim, na minha posição como pastor, colocar o nome das pessoas, parece que eu estou agradando a um, dando privilégio a um do que a outro. Então, por isso que a gente, para não ter essa situação, então a gente já deixa a cargo dos irmãos. Eu só faço a lista, boto a quantidade de pessoas e você bota o seu nome. Então, aí vai depender do seu esforço, do seu empenho, da sua atenção, né, para você estar participando. Porque eu não quero que amanhã depois, o pastor colocou fulano, não colocou cicrano. Então, eu já estou me isentando desse tipo de problema, amém? Vai ficar aí para você que é esperto, né? Para você que é rápido para estar ativo. A gente vai dar uma analisadinha, Elisângela, não se preocupa não, porque eu tinha comentado com o pastor e com o Whindersson que esse horário de meio-dia no sábado seria meio complicadinho pelo fato de ter muitas pessoas no comércio trabalhando. E eu sei, ela disse que ela vai estar dormindo meio-dia porque ela trabalha à noite. Mas nós vamos analisar com muito carinho e depois a gente passa certinho lá no grupo se a gente coloca meio-dia ou coloca um pouquinho mais tarde para o pessoal do comércio, dá tempo deles chegarem em casa. Talvez, irmã, eu solte também lá para umas 3 horas, 4 horas da tarde, amém? Por quê? Eu vou decidir o horário ainda, porque o horário do meio-dia, no
meio de semana o pessoal está almoçando. No final de semana, no sábado, o pessoal está saindo do serviço. Então a gente também é compreensível e a gente não é difícil para a gente mudar esse horário. Mas fique atento que a gente vai estar falando aí no decorrer da semana em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer nessa noite pelas milhares de pessoas que estão nos assistindo. Quero enviar aqui, Senhor, a minha oração a todos aqueles de perto e de longe. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fortalecendo. Senhor, derrama da tua graça sobre o nosso coração esse assunto maravilhoso que vamos falar aqui do teu reino, ó Deus, o reino espiritual. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para a tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor. Amados, hoje eu quero falar de uma série. A gente começou uma série de mensagens que nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Para muitas pessoas parece que não é muito relevante, mas eu quero dizer uma coisa para você: é muito importante você conhecer o mundo espiritual, amém? Até porque para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua fé, para o seu conhecimento, para o seu andar cristão, é muito importante você começar a conhecer, ou se você não conhece ainda, começar a conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. A semana passada eu comecei a série falando sobre o alcance do mundo espiritual, né? O mundo espiritual está ao alcance de todas as pessoas, mas tem gente que tem dificuldade em alcançar o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é oração, é jejum. Nós entramos nesse mundo espiritual através de algumas ferramentas, amém? Hoje eu vou falar sobre algumas armas do mundo espiritual, mas a semana passada eu falei sobre Elias. Na época de Elias ali, Deus deu a graça a ele para ele dominar o mundo espiritual daquela época, assim como o Senhor deu essa graça à igreja para alcançar o mundo espiritual, né? Batalhar no mundo espiritual. E tem muita gente que, eu não vou dizer que é medo, mas até uma questão de preparo, de buscar, de conhecer, né? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, às vezes as pessoas ficam lutando aqui na terra, quando que a nossa luta é no reino espiritual, amém? Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 10, que nos diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer, esse dom aqui Deus nos dá. Eu não quero pregar sobre dons espirituais, lá do capítulo de 1 e 2 Coríntios, que fala sobre os dons espirituais. Não quero diretamente falar sobre os 9 dons. Eu quero falar hoje sobre as ferramentas espirituais, que também estão relacionadas a esse dom, fazem parte disso. E quais são essas ferramentas, pastor? A palavra, a oração e o entendimento. O Senhor, Ele nos dá isso também, amém? O segundo texto que eu quero ler é o capítulo 1, verso 17 de Tiago, que diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há dúvida nem sombra de variação, diz a palavra do Senhor. Tiago 1,17. Então aqui eu quero compartilhar esses dois textos com os irmãos, porque aqui nos mostra 6 ferramentas. O Senhor dá 6 ferramentas para a igreja. Eu diria que, propriamente dito, 6 ferramentas vêm de Deus para nós. 3 ferramentas vêm de Deus para nós, e 3 ferramentas o Senhor, na nossa capacidade, na nossa dedicação, no nosso esforço, nós alcançamos essa graça, esse dom, se eu posso assim dizer, da parte do Senhor, que é a palavra. O conhecimento da palavra está na nossa mão, a oração que está debaixo dos nossos joelhos, nós vamos orar e vamos buscar, e o dom de línguas, que a Bíblia, o entendimento, melhor dizendo, o entendimento das coisas espirituais. Isso nós alcançamos através de um conhecimento da palavra e através da oração, juntando com as ferramentas espirituais, que é o dom de línguas, o dom de discernimento e também a visão que Deus nos dá. Então o senhor quer dizer o que, pastor? Eu quero dizer para vocês 6 ferramentas que nós precisamos ter para lutar no reino espiritual: palavra, oração, a palavra nos diz aqui entendimento, visão, discernimento e o dom de línguas.
E essas ferramentas, se nós soubermos usar elas, nós vamos saber lutar no campo espiritual. Porque no campo espiritual você usa a palavra. Jesus, quando foi tentado por Satanás, o que ele usou? A palavra. Satanás veio até Jesus no campo espiritual. Amém? Ele veio num campo espiritual. Ele veio até Jesus, tentar Jesus e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Qual foi a ferramenta que Jesus usou? A palavra. Assim, então, nós começamos a entender que o reino espiritual ele precisa ser combatido através da palavra, da oração, do entendimento, do discernimento, da visão e também do falar em línguas. Então nós vamos estar aqui, pastora Neuza, falando um pouco disso. Mas antes, eu quero que você entenda que tudo isso é conquistado com zelo. Eu quero ler um texto que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 12, 31, diz assim, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém? Com o que quer dizer isso, pastor? Paulo está dizendo à igreja de Coríntio que há dons que o Senhor nos dá. Esses dons não é como muitas pessoas hoje até exageram um pouco, né? Acha que os dons é apenas para a gente trabalhar aqui na face da terra, fazer a obra de Deus, sim, mas muito mais ainda no reino espiritual. Porque se você não vencer no reino espiritual, você não consegue vencer o reino físico. Porque tudo que acontece no reino espiritual reflete, pastora Deus, no reino físico. Com certeza. Nos dias de hoje a gente vê muitas palavras de motivação, né? Palavra que coloca só as pessoas para cima. A busca, né, dessas coisas que o pastor está falando, de algo espiritual, ela está sendo deixado de lado, está sendo esquecido. Né? Se prega muito sobre bens materiais, mas na realidade, querido, sem a palavra a gente não consegue ir a lugar nenhum. Sem conhecer a palavra nós não conseguimos dar um passo no reino espiritual. Nós vivemos aqui na terra. Então é necessário que nós conhecemos a palavra do Senhor. É necessário que nós examinamos ela e procuramos entender e buscar com todo zelo, como o pastor disse, né, os dons de Deus para as nossas vidas. Porque muitas das vezes antigamente as pessoas se convertiam, né, você ia conversar e eles tinham um conhecimento de Bíblia maravilhoso. Hoje em dia as pessoas têm deixado isso. Verdade. E a palavra ela não pode ficar esquecida. A palavra ela não pode virar um instrumento, um enfeite na nossa estante. Porque se nós queremos conhecer o outro lado, né, o mundo espiritual, aquilo que Deus ele deixou para nós, a palavra do Senhor para nos levar até esse mundo espiritual, é Ele que nós temos que estudar, é Ele que nós temos que procurar. Falar da oração. O que nós podemos falar da oração? O próprio Jesus sabia a necessidade que tinha de orar. O próprio Jesus, que era Deus, ele sabia que ele tinha necessidade de orar. Você observa que em vários momentos ia-se procurar Jesus onde ele estava? Na presença do Pai. Aonde ele estava? Na presença do Pai. Hoje o dia se torna tão corrido, né? A correria é tão grande que essa arma ela tem ficado esquecida. Ela tem sido deixada do lado. Se levanta, faz uma oração correndo, sai correndo para o trabalho, quando chega já está cansado, vai deitar, malemar dobra o joelho, né? Como a gente costuma dizer, dobra um e já levanta o outro, porque está cansado. E muitas das vezes ainda temos aquele falar, Deus sabe de todas as coisas, realmente Ele sabe, mas Ele sabe também que nós podemos buscar mais essas armas para a nossa vida, para que nós possamos vencer. Sem a palavra, sem oração, nós não vamos ter entendimento. O entendimento ele vai ficar... não vai valer nada para nós. Como é que nós vamos ter entendimento se nós não conhecemos a palavra do Senhor? Como é que nós vamos ter entendimento se nós não conversamos com o Pai? Porque para você conhecer uma pessoa, você vai ter que sentar, você vai ter que conversar com ela, não é assim? Ninguém conhece uma pessoa verdadeiramente se você sentar e ficar muda do lado dela. Você vai ter que conversar, e com Deus é da mesma maneira. Você vai ler a palavra dele, mas aí você vai ter que conversar com ele, para você poder entender esse mundo espiritual, pastor. E isso daí é uma junção. Eu até escrevi aqui, ó, para que você entenda: visão e palavra, discernimento e oração.
entendimento e línguas. Isso aqui é uma junção, é uma junção de ferramentas que nós trabalhamos e usamos no mundo espiritual. Amém? Por que você está dizendo isso, pastor Carlos? Porque se você não tiver a junção disso aqui, você não vence o mundo espiritual. Você pode até ter Bíblia na tua casa, mas se você não tiver oração, não vale de nada. Se você orar e não tiver discernimento do Espírito Santo de Deus, não adianta de nada. Vai acontecer como a gente vê acontecendo com muitas pessoas, que às vezes vem um sonho, às vezes tem uma visão e não consegue discernir. Por quê? Porque está faltando uma ferramenta. Amém, queridos? É como um pedreiro, é como um mecânico que vai trabalhar e aí ele vai em busca da ferramenta, mas cadê a ferramenta? Não tem na caixa, não dá para exercer o serviço, não dá para exercer o ministério. E há muitas pessoas hoje com essa deficiência no mundo espiritual porque não tem as ferramentas. A Bíblia fala aqui, de dom de línguas. Quantos crentes, irmãos, que não falam em línguas estranhas, não são batizados com o Espírito Santo, né? A gente vê hoje uma boa parte dos jovens aí, né? Nada contra, queridos, mas a gente vê o joguinho que o pessoal joga, passa o dia inteiro no celular, jogando um jogo, jogando outro, mas às vezes as pessoas não passam o mesmo tempo buscando a Deus, buscando em oração, alcançando de Deus o seu ministério, aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí quando chega no campo espiritual, não consegue vencer, porque está faltando essas ferramentas. E isso daí não falta para jovens, isso falta às vezes até para o líder que está na frente da igreja, isso às vezes falta para o obreiro que está na obra de Deus. Às vezes, o que eu quero que você entenda, não é ter a palavra somente, é ter uma visão de reino, é ter oração, é ter discernimento, é ter entendimento, para que quando Deus te chamar, você saiba aonde você vai fazer a obra de Deus, debaixo das línguas estranhas, debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar, né? Aí muitas pessoas pensam assim, mas como que eu vou viver uma vida de oração sem cessar? E com entendimento. E com entendimento. E com entendimento. Né? Porque há momentos, querido, que você vai fazer uma oração que você vai estar falando alto, mas tem momento que você vai fazer uma oração em espírito, Aleluia. Com entendimento, porque não é o muito falar que vai chegar até Deus, não é o muito pedir que vai fazer Deus te responder o que você precisa, mas é o entendimento que Ele vai te dar, para você colocar as palavras certas na hora certa, né? Ainda que a palavra do Senhor diz que se nós não soubermos orar, o Espírito Santo interpreta para o Pai a nossa oração. Só que quando nós buscamos, né, na palavra, na oração, esse discernimento, nós vamos ter entendimento porque aqui o pastor até colocou, né? A palavra, ela vai trazer o quê? Uma visão do reino espiritual. Verdade. E se nós não conhecemos a palavra, como é que nós vamos conhecer o reino espiritual? A gente só conhece o costume de outro país estudando aquilo, né? Então a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar como é o reino espiritual. Através disso, nós vamos ter visão desse reino espiritual. A gente vai conseguir ver como é esse reino espiritual, porque Deus, Ele vai dar isso para nós. Aleluia. Aí nós entramos na oração. E a palavra diz, né, como eu já disse, orar sem cessar. É no momento que você está lá lavando a sua louça, está fazendo a sua comida, limpando a sua casa, trabalhando lá no hospital, trabalhando em alguma firma, independente do que você trabalha. Você pode até estar conversando com a outra pessoa, mas o seu pensamento, ele está ligado com o Pai, ele está ligado com o nosso Salvador, falando e recebendo dele. É por isso que tem pessoas que você chega perto, dá prazer de conversar, Aleluia. porque a pessoa abre a boca e só sai coisas gostosas, coisas boas de se ouvir. Por quê? Porque a pessoa tem um entendimento, ela tem uma ligação direta com o Pai, e é isso que nós precisamos ter. Aí nós vamos ter esse discernimento na oração. Aí o entendimento, ele já vai vir na nossa vida. Aleluia. E com o entendimento vai vir as línguas estranhas. Dentro de um culto é tão gostoso quando você escuta isso. Talvez alguém pode dizer, mas por que isso? É para nossa edificação. Aleluia. A língua estranha que você vai estar profetizando para a igreja, Deus vai estar te usando em profecia. E há a língua estranha que você vai estar falando com você e Deus. É uma edificação sua e com o Pai. Então isso não pode faltar. Essa busca, ela não pode faltar. Essas armas que Deus, como o pastor diz, 3 Ele nos dá. E 3 nós está ao nosso alcance. A palavra, a oração e o entendimento está ao nosso alcance. Ele vai dar visão, discernimento e vai dar o dom de língua para cada um de nós. Então nós temos que buscar. Eu me lembro que quando eu me converti, o pastor Wilson, o pastor Natalino, sempre dizia isso.
né? Busque que Deus tem para dar. E eu buscava mesmo, eu buscava e continuo buscando até o dia de hoje, 25 anos, 26 anos, aliás, de convertida já, e não parei, porque Deus ainda tem muito mais. O nosso Deus não é limitado, querido, Ele tem muito mais para nos dar. Ele não tem só os dons espirituais, Ele não tem só as dádivas, não, Ele tem muito mais do que nós podemos imaginar. Então nós não podemos cessar de buscar o que Deus tem para nós. Amados, nós precisamos ter essa convicção. A Bíblia diz assim que o reino de Deus, e quando fala o reino, normalmente a gente expressa, né, os novos céus, a nova terra. O reino de Deus é conquistado por força. Mas o reino espiritual também você tem que ter força para buscar. Você tem que ter determinação para alcançar. Por quê? Porque senão você fica aquele tipo de pessoa dependendo só dos outros. Ora por mim, irmã, porque eu estou muito fraco na oração. Eu não estou falando que é errado, porque a Bíblia diz em Tiago, orar uns pelos outros, e é dever nosso orar. Mas muitas das vezes, querido, nós precisamos estar mais adiante. E quando a gente conhece o reino espiritual, a gente vai estar à frente das pessoas. A gente vai estar à frente do que o diabo muitas das vezes quer criar pra gente. Porque a Bíblia diz que nada acontece sem primeiro Deus revelar os seus servos. Como é que Deus vai revelar algo pra você se você não tem visão, se você não tem oração, se você não busca? Fica difícil. E aí você fica dependendo dos outros. E aí é que é o perigo. Entendeu? Por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade hoje, no meio de comunicação que é a internet, que você está me vendo agora, que é um campo, eu diria, um campo de todos, não tem dono isso aqui, entendeu? Então todo mundo fala o que quer, o que pensa, mas muitas das vezes o que as pessoas falam não tem base bíblica, entendeu? Não tem uma referência, muitas das vezes, da palavra de Deus, e a gente tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, você teria coragem, ou você tem coragem, de parar na rodovia, montar num carro, amém? Alguém que passa ali, você está precisando de uma carona, você vai pedir uma carona, você vai montar no carro, só porque a pessoa vai para o mesmo destino que você está querendo ir, você vai montar num carro de um estranho e vai embora. Então você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer o destino, você já sabe qual que é, mas você precisa saber com quem que você está andando, que carro que você está montado, amém? E eu me lembrei aqui hoje, preparando essa palavra, eu lembrei de Daniel, capítulo 1, verso 17, onde a Bíblia diz assim, ora, esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas, Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, pastor Deus. Então, Daniel, ele foi além, ele estava à frente de todo mundo daquela época. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Receba essa palavra sobre a sua vida. E essa palavra que o pastor acabou de ler aqui de Daniel, né? Ele, como o pastor disse, ele foi além de Aleluia. tudo. E por que Deus, às vezes as pessoas falam assim, mas por que Daniel teve mais do que os outros, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, né? Que é o verdadeiro nome deles, né? Porque os outros que eu acabei de dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, ganharam esse nome lá na Babilônia. Mas por que Daniel, ele tinha um pouco mais de sabedoria? Porque ele buscou talvez um pouco mais. Se você for estudar a vida de Daniel, ele era um homem que orava sem cessar. Ele tinha os momentos de dobrar o joelho dele, de orar, como a gente sabe, né? Que ele tinha lá os períodos de oração dele, que mesmo sabendo que não era para fazer aquilo, ele dobrava o joelho e ainda abria a janela para o lado de Jerusalém, e ele buscava Deus mesmo, porque ele sabia que o único que podia ajudar ele era Deus. Aleluia. E Deus, ele concedeu, conforme a busca de Daniel, Deus concedeu para ele. Mas por que será que Deus concedeu? O pastor tinha lido aqui em Pedro, né? Eu acho que foi em Pedro que ele leu ali no começo, que fala que é para ser, acho que é aqui, servir uns aos outros. Não, acho que foi aqui que você leu. Tiago ou Pedro? Para servir. Que falava que era para servir, servir uns aos outros. Primeiro Pedro 4:10. Isso, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então por que Deus dá quando a gente busca? Não é para nosso uso, é para nós servirmos ao nosso próximo. Você observa que o próprio Jesus, quando andou pela terra, ele servia, ele sendo Deus, né? Sendo filho do nosso Deus poderoso, o único que veio na terra para salvar a humanidade, mas ele servia os discípulos, ele servia o povo daquela época. Então por que Deus ele capacita? Ele nos capacita
para nós servirmos. Aí tem pessoas que recebem, pastor, e muitas das vezes usa individualmente aquele dom, ou então guarda para si próprio, que é o talento, né, enterrado. E Deus está querendo que nós ganhamos tudo isso, que nós conhecemos a palavra, para nós termos visão, para nós servirmos aos nossos irmãos. Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração para ter discernimento, para dar conselho para os nossos irmãos quando eles precisar. Ele quer que nós tenhamos entendimento para que quando nós formos profetizar na vida dos nossos irmãos, nós não sejamos aquele profeta carnal, aquele profeta que não sabe o que está falando, né? Que muitas das vezes fala coisas que nem está dentro da Bíblia. Mas quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente é uma pessoa de oração, a gente tem entendimento do reino espiritual. Querido, toda visão que vai vir para nós não vamos ter dúvida. Todo aquilo que Deus discernir para nós não vamos ter dúvida, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. É isso, e Deus dá para nós servirmos ao nosso próximo. Amados, como diz a pastora Neuza aqui, é primordial a gente entender esse campo espiritual. Porque a gente depara muitas pessoas reclamando que a vida não vai bem, o casamento não vai bem, o trabalho não está bem, a pessoa não está bem espiritualmente, mas elas não procuram entender o reino espiritual. E nós precisamos, se você você é um profissional, você está na tua área, de repente eu estou falando com um motorista de caminhão, eu estou falando com um mecânico, eu estou falando aqui com um pedreiro, irmão, você vai procurar o que é melhor, amém? Você não vai, a pessoa procura um pedreiro, ela não vai procurar um pedreiro meia boca, ela vai procurar uma pessoa que faça um bom serviço, ela vai procurar um mecânico, ela vai procurar uma pessoa experiente, ela não vai procurar uma pessoa inexperiente para poder orientar ela. Assim é o reino espiritual. A gente não pode colocar a nossa vida espiritual, que é tão preciosa, na mão de alguém inexperiente. Amém? E hoje nós vivemos num mundo aí, com todo respeito, e aqui eu não estou criticando ninguém, eu só falo para que você preste atenção, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, há muito engano, há muita mentira, amém? Há muitas pessoas, há muitos falsos profetas, pessoas falando uma coisa que não condiz com a outra, né? A gente vê aí as pessoas vão para frente da internet, às vezes tampa o rosto para não aparecer, assim é Deus que está falando. Irmão, profeta de Deus não esconde o rosto, profeta de Deus não precisa se esconder, ele é transparente, ele se aparece, ele coloca e Deus vai honrar, porque o brilho que está nele não é dele, é do Espírito Santo de Deus. Verdade. Você olha para a vida de Daniel tinha um brilho que o fez se destacar. Esse brilho era o conhecimento, esse brilho era a inteligência, esse brilho era a sabedoria. E a Bíblia diz, pastora Neuza, que ele se destacou ao ponto da Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho, uma perturbação à noite, e quando ele acordou, ele queria que alguém interpretasse aquilo e não achou ninguém. Assim tem muitas pessoas que estão tendo muitas visões, eu diria até perturbações, e não conseguem entender o que estão Com certeza, pastor. E aí, né, Nabucodonosor manda fazer o quê, né? Manda chamar os sábios daquela época, né? E ninguém consegue, porque as pessoas que ali chegaram até ele estavam usando o que tinha para se levantar, para se promover, né? Mas com muito custo acharam lá Daniel, que era o único ali que conseguia interpretar aquela visão, aquele sonho. E assim, querido, é nós. Muitas das vezes Deus nos dá para que nós possamos ajudar as pessoas quando elas estão assim, no momento igual o Nabucodonosor estava, sem saber o que fazer, sem saber o que significava aquele sonho. E muitas das vezes Deus quer usar nós para ajudar o próximo. Como Daniel chega ali, o que ele fala? Eu vou interpretar sim. Só que eu quero algo para mim, mas não é só para mim, não. É para os meus 3 amigos também que estão aqui. Então, querido, saiba disso. Como o pastor disse, hoje em dia tem muitos, em nome de Jesus. O próprio Jesus disse isso, né? Que viriam muitos no nome dele, dizendo que está fazendo no nome dele. Mas se nós tivermos o entendimento e o discernimento, que nós não vamos comer qualquer coisa. A gente não vai se alimentar de qualquer alimento. Mas para isso, nós temos que procurar conhecer o reino espiritual, né? Agora há pouco eu acabei de entrar aqui, eu mostrei algo para o pastor que a gente não está criticando, mas é tanta coisa que a gente escuta na internet, querido, que você tem que procurar um discernimento, né? Você tem que procurar, eu disse, pastor, então tô ralada, né? Alguém dizendo que o café é um vício, é pecado e você não entra no céu se tomar café. Então ninguém quase vai, né? Porque eu acho que quase toda a população toma café, né?
Então, querida, é cada coisa que a gente escuta que não dá para acreditar. Mas quando você busca na palavra, você busca na oração, você tem entendimento, você não vai ser enganado com pouca coisa. Você não vai ser enganado. Realmente, quando é Deus falando, o teu coração vai queimar, você vai ter discernimento. É Deus que está falando comigo. Então, por isso, nesta noite, busca, coloque seu joelho no chão e peça para Deus: Deus, eu quero conhecer a sua palavra, que se eu conhecer a sua palavra, eu sei que o Senhor vai me mostrar coisas muito além daquilo que eu estou vendo. Eu quero ter uma vida de oração, Senhor, porque se eu tiver uma vida de oração, eu vou conseguir discernir aquilo que as pessoas estão passando do Senhor para mim. Eu quero ter entendimento das suas coisas para que eu possa ajudar o meu próximo. É isso que Deus quer de cada um de nós. E essas armas, querido, Ele vem para nos ajudar a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Todo bom profeta de Deus, irmão, ele não precisa se esconder. Verdade. Amém? Daniel não precisou se esconder. O capítulo 3, verso 18, de 2 aos Coríntios, Paulo diz assim, ó: e todos nós com o rosto desvendado. Eu não preciso ficar aqui me escondendo, eu não preciso aqui ficar criando uma situação para dizer que Deus está me usando, não. Se o Espírito de Deus que estiver na minha vida não tocar em você aí, meu irmão, eu posso virar piroleta aqui que não vai resolver. Quem toca nas pessoas chama-se Espírito Aleluia. Santo de Deus. Glória. Aleluia. E Paulo diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, Aleluia. somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito, diz a palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo? É viver uma novidade de vida, é ter experiências espirituais com o Senhor. Então o que a gente vê? A Bíblia diz: provade e vede que o Senhor é bom. Hoje as pessoas estão provando as pessoas e não estão provando a palavra. Estão provando o que as pessoas falam, mas não provam a palavra. Então é por isso que é fundamental no reino espiritual você ter ferramentas: oração, visão, discernimento, entendimento, amém? E muitas das vezes, no momento ali, Deus ele te dá o dom de línguas, você tem o dom de línguas, e se você fala em línguas, quando você ora, você fala a Deus. Não tem outra comunicação melhor do que essa, do que a oração, que nós falamos diretamente com o Senhor. Então é fundamental o reino espiritual, irmão, você conhecer esse campo, porque senão você só apanha, e fica assim, ó, escorado no irmãozinho: irmã, ora por mim, irmão, eu não estou aguentando. Mas o campo espiritual você também pode alcançar. Você também pode vencer no campo espiritual. É verdade. Se a gente não tiver o discernimento, a gente fica igual os fariseus, né? Jesus, ele veio, ele andou no meio daquele povo que conhecia a lei, né? Os mestres da lei, e eles não tiveram discernimento para saber que era o Filho de Deus que estava no meio deles. E aí, por pouca coisa, eles se escandalizavam, porque eles não tinham discernimento. Olha o que o discernimento faz na nossa vida. O discernimento, querido, ele é essencial para que nós não erramos, né? Uma certa vez os discípulos estavam ali comendo sem lavar a mão, né? E alguém chegou e falou assim: mas por que eles fazem isso? Outra vez eles não estavam jejuando, alguém disse assim, né? Mestre da lei, que conhecia a palavra do Senhor, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Aí Jesus, né, com muito amor, como sempre ele teve, o que foi que ele disse? Ele disse: como pode alguém jejuar numa festa do que o noivo está junto, né? Agora, quando o noivo for tirado, aí há necessidade de buscar a presença do noivo, de jejuar, de orar, de estar buscando discernimento. Então, se a gente não vigiar, se a gente não buscar o conhecimento da palavra do Senhor, mas através da oração e do entendimento, se nós só ler a palavra do Senhor, não orar e não buscar o discernimento, nós vamos ser igual os mestres da lei daquela época. Jesus está falando conosco e nós não vamos saber que é Jesus. Jesus está dando visão para nós e nós não vamos saber que a visão é de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque fica só numa coisa. A gente não pode ficar só lendo a Bíblia e não orar, ou então só orando e não lendo a Bíblia. Não adianta nada. Tem pessoas que falam assim: eu oro 3, 4 vezes no dia. Mas quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você pede para Deus discernimento para interpretar o que está dentro desta palavra aqui? Aí muitos dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não vai entender mesmo. Se você não ler, orar e pedir esse entendimento do Senhor, aleluia, você não vai ter discernimento, então você não vai conseguir entender a palavra do Senhor. E Deus quer, que Ele deixou tudo isso aqui para nós.
É para nós que Ele deixou tudo isso. Então que nós possamos alcançar com zelo, como a palavra do Senhor Aleluia. diz. E por que nós estamos falando dessa série Mundo Espiritual? Porque o mundo espiritual está ao alcance de todos nós, querido. Pastor Carlos, pastora Neuza, você que está aí do outro lado, amém? E aí nessa hora, quando fala de mundo espiritual, a gente acha que a gente tem que achar alguém mais espiritual do que a gente para poder entrar no mundo espiritual. E não é isso. O que a gente precisa é orar, o que a gente precisa é ler a palavra, a gente precisa jejuar, a gente precisa se consagrar diante do Senhor para que a gente consiga vencer no mundo espiritual. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1, verso 1, que Ezequiel contava lá na beirada do rio Quebar, lá, junto com os exilados, foi lá na beirada do rio Quebar que a Bíblia diz que Deus abriu os céus e trouxe a Ezequiel visões celestiais. Então não importa o lugar aonde você esteja, o importante é você estar em comunhão com Deus. Você pode estar preso, você pode estar exilado, você pode muitas das vezes até ter liberdade. O importante é você conhecer o reino espiritual e ter intimidade com o Senhor. É verdade. Deus quer, muitas das vezes, Ele quer fazer o céu descer dentro do seu quarto. Verdade. Né? Não precisa você estar no templo. O templo é lugar de nós adorarmos a Deus, é lugar de nós cultuarmos a Deus. Mas o nosso quarto, o nosso cantinho de oração, o nosso lugar de buscar a Deus, é ali que Deus quer fazer o céu descer. É ali que Deus quer mostrar para você o que Ele tem para a sua vida, para a vida da sua família. É ali que Ele quer revelar a glória dele na sua vida, né? Então, querido, nós temos que entender isso para que nós possamos ter uma vida espiritual e não uma vida só terrena, né? Talvez a gente passa por essa terra e não aprende nada do que Deus quer ensinar para nós. Então vamos buscar aquilo que Deus tem, conhecer a palavra do Senhor, né? Estudar. Aí eu não consegui entender, procura alguém que tem um pouquinho mais de entendimento, então, que ele vai te mostrar para você o que está significando aquela palavra. E ler Bíblia, querido. Ler Bíblia não é ler ela como um jornal, porque tem pessoa... E ler Bíblia não mata ninguém também. Não mata. Tem gente que fala assim, para de ler a Bíblia que você vai ficar doido. Não tô doida não, eu sou doida por Jesus. Mas faz 25 anos que eu leio ela e eu não fiquei doida, só fiquei doida por Jesus. Então lê a Bíblia, você vai ficar apaixonado por Jesus. Você vai se apaixonar por Ele, que não vai existir mais nada além dele na sua vida. Por isso que o inimigo tira essa vontade sua de ler a Bíblia. Pode observar que toda vez que pega a Bíblia, dá sono. Tem gente que fala assim, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu abro a Bíblia, eu já começo a dar sono. Isso é o inimigo que coloca em você. Repreenda isso, porque o reino espiritual é real, querido. Da mesma maneira que Deus tem o reino espiritual, Satanás também opera no reino espiritual. Então quando você pegar a Bíblia para ler e te der sono, repreenda. E outra, ler Bíblia é costume. Se você acostumar a parar de jantar, você não vai sentir mais necessidade da janta. É a mesma coisa a palavra do Senhor. Se você leu ela hoje, amanhã você não lê, depois amanhã você não vai ler, depois você não vai ler, e a sua vontade de ler ela vai passar. Então seja persistente, começa a pegar todos os dias. E ler não é ler como um jornal, mas leia, releia, medite naquilo que o Senhor está querendo falar para você. Tem vezes que eu fico mais de 40 minutos dentro de um versículo só, porque eu leio e Deus fala algo, mas eu não fiquei contente com aquilo. Eu quero que Deus mostre mais além daquilo. Aí eu vou ler de novo, eu oro, eu leio de novo, eu oro, eu leio de novo, até eu sentir. Deus me convenceu, é isso que Ele está falando comigo hoje. Aí eu vou para outro versículo, porque tem gente que fala assim, eu li a Bíblia inteira. Mas você pergunta, como ler um jornal? Você vai perguntar, a pessoa nem conhece a palavra do Senhor direito. Porque não é assim que Deus quer que nós lemos. Nós temos que ler e entender o que Deus está querendo falar para nós. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter essa dedicação, essa perseverança. Eu me lembrei que agora, Neuza pregando aqui, eu me lembrei de quando eu morava em Londrina, o pastor Natalino, não sei se está lembrado, o pastor Wilson na época começou um curso teológico na Rua Pinheiros, e veio um pastor, se não me falha a memória, da Assembleia de Deus, que estava ministrando esse curso para nós. E um dos desafios que ele colocou para nós, não seria nem um desafio, era um trabalho, era ler o Antigo Testamento, todos os livros, a Neuza está aqui, a testemunha sabe disso, ler todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, em uma semana. Irmão, eu trabalhava de dia, ajudava, servia na igreja à noite, e quando eu chegava do serviço, eu chegava da igreja, eu catava minha Bíblia, peguei um caderno e fui lendo, li a Bíblia inteira, e além de ler, tinha que fazer um resumo da parte mais importante que você achava em cada livro.
Amém? Então não é um bicho de 7 cabeças. Eu fiz isso, lógico, há muitos anos atrás foi passado isso, foi um trabalho teológico, um trabalho do estudo para uma semana, mas você pode fazer isso em 1 mês, em 3 meses. Às vezes passa o ano, você não leu a Bíblia uma vez. Às vezes passa o ano, você não colocou um propósito diante do Senhor. Às vezes é só aquele negócio, Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, querido, nós temos que oferecer algo para Deus. Amém? Nós temos que oferecer o melhor de nós para o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra. Por quê? Para que você não caia no erro de Saul. Porque a Bíblia diz que no capítulo, eu coloquei aqui, capítulo 28, versos 6 e 7 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que quando Deus não falava mais com Saul, o que Saul fez? A Bíblia diz que foi atrás de alguém que pudesse falar com ele. Então, tem muitas pessoas assim, irmãos, que não estão buscando de Deus, não tem como Deus falar com as pessoas, porque as pessoas estão com a mente cheia de coisas do mundo, amém? Não busca entender o mundo espiritual, e nós, para vencermos no mundo físico, nós precisamos também vencer no mundo espiritual, e para isso nós precisamos conhecer o Senhor, pastor Andrés. E até o momento que nós estamos vivendo, né, o pastor falando aqui, o Senhor estava aqui falando ao meu coração. Até no momento que a gente está vivendo, a gente vê que é um agir de Deus. Porque antes desse período que nós estamos vivendo, né, de 90 dias, era um tal de muito dizer assim, né? Deus está falando ali, vamos lá. Deus está falando lá, vamos lá. Ah, Deus está falando lá do outro lado da cidade, vamos lá. Não tem mais isso não, irmãos, porque agora é cada um na sua casa. Ou então, como o pastor disse domingo, cada um na sua igreja. Não tem mais esse negócio de vamos ali que Deus está ali. Deus está em todos os lugares. O nosso Deus está onde a palavra do Senhor ela é pregada com discernimento. Aonde a palavra do Senhor é pregada com entendimento. Ele está ali para falar conosco. E a Simone colocou algo aqui que é real. Você pode ler o mesmo texto todos os dias Deus vai falar algo diferente com você. Se Ele não estiver falando é porque você não está ligado nesse reino espiritual. Então se liga nesse reino espiritual, porque Deus quer falar com você. Deus quer mostrar para você o que Ele tem para sua vida. Você já perguntou para Deus o porquê que você veio nessa terra? Você já parou e perguntou para Deus, Deus, o que é que eu vim fazer nessa terra? Né? Eu me lembro que quando eu me converti, né, já que o pastor falou do pastor Natalino, logo que a gente se converteu, a gente foi morar, praticamente a minha casa dava nas costas da igreja, e o pastor Natalino morava na rua, na mesma rua, na frente da minha casa. E um dia, quando ele veio para Paranavaí, ele estava vindo para Paranavaí para alugar a casa, e a gente ia alugar a casa dele, e ele ia alugar uma casa aqui em Paranavaí para abrir a Deus vivo. E eu fui onde ele estava, no portão, e ele estava entrando no carro, não sei nem se ele se lembra disso, mas eu jamais me esqueci disso. E ele perguntou pra mim, ele fez essa pergunta pra mim: irmã Neuza, você sabe o porquê que você está servindo ao Senhor hoje? Eu tinha, acho que 4, 5 meses de crente, não tinha mais do que isso. Não, acho que eu tinha uns 6 meses de crente. E eu parei e analisei, falei, pastor, ainda não sei, mas eu vou descobrir. Ele falou, pra que será que você veio? É pra pregar, pra louvar, pra profetizar? Eu falei, não sei, pastor, mas eu gostava muito de cantar, irmãos, gostava, né? E eu achava que aquilo ali era o que Deus tinha pra mim. A partir da pergunta que o pastor Natalino fez pra mim, o porquê que você tá servindo a Deus, aquilo meu coração encheu, meu coração ferveu. Eu falei, Deus, eu quero saber o porquê que eu vim. Por que que o Senhor me colocou nessa terra? Por que que eu nasci numa família de 8 irmãos, eu sou a última? Por quê? Teria necessidade? Não, 7 já tava bom demais, mas o Senhor quis dar eu pra minha mãe, pro meu pai, mas tinha um motivo. Por que motivo o Senhor me colocou nessa terra? E eu sempre busquei isso, busquei cuidar com zelo daquilo que Deus colocou na minha vida. E eu sei, hoje eu amo a palavra do Senhor, eu amo pregar a palavra do Senhor, gosto de cantar, gosto de fazer muitas coisas na casa do Senhor, mas eu amo cuidar, zelar, com carinho. Eu amo, eu dizia pra irmã Cecília domingo, eu amo limpar um banheiro, eu amo limpar um banco, eu amo varrer uma igreja, varrer um pátio de igreja. Eu amo fazer isso, porque eu sei que Deus me chamou para servir. E é isso que Deus está querendo de cada um de nós. É o que Pedro diz lá no capítulo 4, verso 10. O dom é para nós servirmos os nossos irmãos. Então eu recebo o dom da palavra. Tem gente que recebe o dom da palavra e não prega. Tem gente que tem o dom da oração e não ora por ninguém. Amém? Então nós precisamos saber, entender o mundo espiritual, porque senão a gente fica olhando para a direita, para a esquerda e fala assim, esqueceram de mim, me abandonaram. Não, querido, você tem um ministério, você tem um chamado, receba essa palavra sobre a tua vida, creia no sobrenatural de Deus, mas entra no mundo espiritual. Amém? Entra no mundo espiritual, vai orar, vai estudar, vai buscar a palavra de Deus, vai buscar discernimento, entendimento. Entra no mundo espiritual que o Senhor está te esperando. É muito mais
mais do que tudo isso que a gente vê aqui na terra. O pastor, o nosso amado irmão presbítero Malmiro escreveu aqui, ó: a palavra do Senhor já nos ensina, né? Fala, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Verdade, presbítero Malmiro? O pastor Clóvis, lá em São Paulo, a sociedade brasileira não gosta de ler. Isso é muito triste, pastor Clóvis, a paz do Senhor, querido, e é uma verdade, pastor Clóvis. Pastor Clóvis, para quem não sabe, pastoreou em Bela Vista do Paraíso, na mesma época que nós estávamos ali. Ele congregava numa determinada denominação ali, e eu, cuidando da congregação da nossa igreja em Bela Vista, fizemos amizade, arrancamos, como diz o outro ali, pegamos o inimigo, o cão na unha, como diz o ditado, né? Porque o terreno era terrível. O pastor Clóvis está aqui, sabe do que eu vou dizer, a região que nós pastoreávamos ali, as pessoas, o mundo espiritual era tão terrível, está aqui minha esposa aqui que é testemunha, de carro de viatura parar na porta de casa, irmãos, abrir o capô, a porta traseira e pedir para expulsar demônio de pessoas presas que eles pegavam na rua, e o cara ficava batendo a cabeça naquele parafuso do amortecedor daquelas panorama velha, e nós ia lá, expulsava os demônios, pregava a palavra para aquelas pessoas. É isso que Deus quer, que nós entremos dentro do mundo espiritual, para que o Senhor possa nos dar vitória, pastora Nilce. É verdade, pastor. A gente passou muito isso ali mesmo e nos ensinou muito esse lado espiritual. Aleluia. Então que nesta noite você possa guardar essa palavra no teu coração. Deus, Ele quer revelar para você esse mundo espiritual. Nós não vamos parar por aqui, a gente vai trazer outras mensagens falando com você, mas guarde essas palavras hoje, né? A palavra de Deus, você estudar ela, você vai ter visão. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Você não vai mais ter que usar óculos, que nem eu estou usando aqui para ver algo físico, né? Mas você vai ter visão espiritual. Em nome de Jesus. E oração, não deixe de orar, ore, não cesse de orar. A palavra tem que ser meditada de dia e de noite. A oração ela tem que ser exercitada 24 horas por dia. Mesmo dormindo, a gente tem que estar com o nosso pensamento ligado no céu. Eu tenho o costume, se eu acordo durante a madrugada, primeira coisa que eu penso é estar orando com o meu Deus, porque Ele acordou a gente àquela hora. Então a oração ela vai te trazer esse discernimento para você estar agradecendo a Deus, ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. E o entendimento, Ele vai conceder para você uma língua maravilhosa que você vai poder falar com o Pai. Você vai entender o Pai falando com você. Quantas pessoas que dizem assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas é lógico que não vai ouvir. Se você não lê Bíblia, se você não orar, você não consegue ouvir Deus falando com você. E o nosso Deus é real, Ele fala comigo e com você. Mas para isso nós temos que buscar isso dele na nossa vida. Buscar-me, eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é você que tem que buscar. Para desse negócio de ficar mandando os outros buscar Deus por você. É você que tem que se colocar na brecha, querido, porque a obra que Deus tem não é com os outros, é com você. Verdade. Amém? Então receba essa palavra. Pastor Clóvis em São Paulo, Deus te abençoe, amado, abençoe toda a sua família. Eu quero orar por todos aqui, para que Deus abra a sua visão espiritual, que você ainda essa semana faça uma consagração pela tua vida espiritual, que você essa semana ainda pegue a Bíblia com outros olhos, amém? Com outra visão, e você vai ver. Semana que vem, nós continuamos aqui na terça-feira, falando sobre o mundo espiritual ainda, vamos falar de outros assuntos. Acompanhe, esse vídeo vai estar no meu canal no YouTube, pode ir lá, inscreve lá no canal, nos ajuda e Deus vai estar te abençoando. Vamos orar em nome do Senhor. Antes de você orar, pastor, eu quero mandar um abraço para a irmã Fátima, que dia 13 ela fez aniversário. Aleluia. Que Deus abençoe a vida dela. E hoje é 16, né? Quinta-feira a Sandrinha vai estar aí aniversariando, que Deus abençoe ela grandemente. Hoje é a Carol da Creuza, que está ficando um pouquinho mais velha, que Deus abençoe ela grandemente. Meu abraço para vocês três em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos esses aniversariantes desse mês em nome de Jesus. Domingo é o Whindersson. Domingo é o Whindersson que fica mais velho. Amém, vamos estar orando por ele. Vamos orar, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu quero aqui agradecer a companhia de todos esses irmãos que estão aqui nos assistindo, mas muito mais, Senhor. Nós sabemos que no reino há uma fúria do inimigo muito grande, porque o inimigo não quer que as pessoas abram seus olhos espirituais, mas nessa noite, Senhor, toda essa barreira, Senhor, toda essa escama espiritual cai por terra no nome de Jesus. Visões serão abertas, ó Pai, entendimentos, ó Deus, através dessa palavra. Dai ferramenta ao teu povo, para que o teu povo saiba lutar e guerrear no mundo espiritual, Senhor. Nós oramos, nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos,
Que Deus os abençoe. Quinta-feira estamos na igreja, um grande culto para a glória do Senhor. Jesus. Domingo, final de semana, bênção também. E continue orando por nós em nome do Senhor. Amém. Fiquem todos Fiquem na paz. na paz do Senhor Aleluia, Jesus. Deus. Glória a Deus.